Olá, pessoal! Bem-vindos ao curso Eficiência Energética em Sistemas Elétricos. Vamos falar nesse vídeo sobre balanço de massa e energia e mostrar um exemplo de aplicação em um processo industrial. Para representar um balanço de massa e energia, seja qual for a unidade de operação, devemos visualizar o processo e esquematizá-lo através de fluxograma simplificado, caixas, indicando as correntes que intervêm no processo, ligadas por setas. O balanço de massa, seguindo o princípio da lei de conservação de massa, pode ser expresso, então, pela seguinte equação. Massa de entrada é igual a massa de saída mais massa armazenada. Os problemas de balanço de massa ou materiais envolvem, então, determinar, num dado limite, as quantidades e propriedades de corrente de saída a partir de quantidades e propriedades de correntes de entrada. A sua resolução é, na maioria das vezes, simples, porém requer o entendimento do processo. O uso de sistemas de informação permite seguir os fluxos de materiais dentro da empresa, possibilitando o controle e garantindo a eficiência de cada um deles. Uma análise dos fluxos de massa das rotas que o material toma dentro da empresa é normalmente baseada em um balanço de massa. Para a análise de fluxos de materiais, é necessário os seguintes passos: definição dos objetivos e das variáveis a considerar, limitação do espaço e tempo de análise, representação gráfica dos fluxos, interpretação e conclusões. Como exemplo, esse estudo simplificado com o objetivo de avaliar o ganho econômico e ambiental na implantação de técnicas de produção mais limpa em uma empresa de usinagem, adotando o balanço de massa dos resíduos sólidos provenientes da reciclagem interna para reuso de materiais. Para a representação gráfica dos fluxos de materiais, como mencionado anteriormente, devemos visualizar as etapas de operação do processo. Parte da sucata vai para o processo de produção do tijolo fundido e, após esse processo, há resíduos que não são reaproveitados. As quantidades associadas a cada fluxo da figura anterior são mostrados nessa tabela. Todos os materiais que entram em cada etapa do processo devem sair na forma de produto, resíduo ou emissões, conforme o princípio da conservação de massa. Após a aplicação da produção mais limpa, foi possível identificar e quantificar os volumes de materiais oriundos do processo e, assim, não só quantificar os custos e realizar a avaliação econômica, verificando a existência de ganhos financeiros. Nessa tabela, podemos comparar as duas situações. Antes da produção mais limpa, a empresa vendia sucata e não havia custos operacionais, com lucro de cerca de 163 mil. Já a totalização com o processo de produção mais limpa é de cerca de 687 mil. Nessa tabela, a quantificação dos resíduos e emissões oriundos do processo para a construção do balanço de massa. Nesse exemplo, a avaliação ambiental medirá o ganho ambiental por compartimento abiótico, biótico, água e ar. Em seguida, calculou-se o índice de ganho econômico e ambiental. Dessa forma, o uso de balanço de massa possibilitou a análise. Os índices estão apresentados nessa tabela. Pode-se notar que o resultado de ganho ambiental foi muito superior ao ganho econômico. A análise dos fluxos de energia examina o consumo de energia de um processo e pode, por exemplo, determinar as formas de energia e analisar a sua utilização, verificar os dados atuais e identificar as áreas de perdas de energia e desenvolver medidas para reduzir o consumo de energia. Para o exemplo de aplicação, vamos analisar o processo dessa figura. A análise de gás de escape mostra 8% de oxigênio em excesso e temperatura do gás de saída de 343 graus, com a eficiência de caldeira calculada em 75%. Utilizando o balanço de energia, veremos, entretanto, que o excesso de oxigênio significa que há mais ar na combustão do que deveria haver. Nesse tipo de processo, não podemos ter excesso nem falta de oxigênio. O equipamento deverá operar segundo as recomendações do fabricante. Finalizamos o conteúdo sobre balanço de massa e energia.